Olá a todos, o meu nome é Pedro Felício e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Board Games Channel. Este é mais os melhores, o top 10 deste canal. E estes são os 10 melhores jogos que eu joguei pela primeira vez durante Leiria-Con 2025. Leiria-Con 2025 foi entre 3 e 6 de abril de 2025 e lá joguei 14 jogos. E vamos ver desses 14 jogos que joguei pela primeira vez, na verdade joguei 15, pela primeira vez joguei 14 jogos totalmente novos. Quais são desses 14 jogos novos, quais são os que eu gostei mais? E como sempre, num top, começamos com o número 10. E o número 10 é o Polaris. É verdade, este é um jogo da Fractal Juegos, uma editora sul-americana ou centro-americana, que então é um jogo sobre criar constelações num tabuleiro redondo. Nós temos a estrela polar no centro, existem vários locais à volta dela com círculos concêntricos e os círculos têm vários tipos de pequenos espaços para colocarmos peças nossas. Nós vamos usar, então, podemos no nosso turno adquirir uma carta ou jogar uma carta. Se adquirirmos uma carta, nós vamos então adquiri-la de um mercado comum. Existem cartas especiais que nós temos que dar uma espécie de um recurso para as adquirir, as outras são gratuitas. A outra ação que podemos fazer é então jogar cartas. Podemos jogar o número de cartas que quisermos, desde que coincidam todas com a mesma fase da Lua. É isso, ela tem as fases da Lua no topo e à volta do tabuleiro, o tabuleiro redondo, os setores são compostos por fases da Lua. E jogamos essas cartas. As cartas normalmente têm a ver com colocar estrelas com uma ligação. E quando colocamos uma estrela, podemos colocar no local normal, no círculo concêntrico, podemos colocar no local branco e aí vamos ganhar outra estrela cá dentro, ou então podemos colocar nos limiares dos setores, nos espaços vermelhos, e aí temos que pagar estrelas cá dentro. Qual é o objetivo? É fazer objetivos. A cada final de ronda, as cartas que vão ser jogadas vão ter um símbolo de... Algumas delas vão ter um símbolo de amanhecer, e quando um determinado número de cartas de amanhecer forem jogadas, a ronda irá terminar e iremos pontuar a carta de pontuação do objetivo no primeiro setor. E vai acontecer isso, se não estou enganado, 5 vezes. No final de 5 vezes, quem tiver mais pontos será o vencedor. E o que é que eu posso dizer sobre este jogo? É que eu gostei deste jogo. É um jogo divertido, é um jogo simples, uma formação de puzzle simples, dá para pensar bem. Temos de estar sempre a ver que objetivos é que vêm aí e talvez conseguirmos, com o nosso posicionamento das estrelas, jogar para vários objetivos e não um só. Mas é isso, é um jogo divertido e está aqui no meu número 10. E o meu número 9 é o Cat Hood, do designer português Fábio Lima. É verdade, joguei uma versão final do jogo, o jogo ainda não saiu, mas o Fábio já tinha uma versão de produção final. E então o Cat Hood é um jogo de movimentação e de gestão de recursos para objetivos. Vamos então ser um gatinho, cada gatinho tem uma cor, tem um tabuleiro pessoal e nós vamos poder, no nosso turno, mover. É um action selection que tem uns twists muito interessantes. Nós iniciamos só com uma ação e essa ação vai nos permitir andar, podemos criar, se tivermos recursos, podemos adquirir brinquedos, ou podemos adquirir casas, assim se possa dizer, ou até podemos adquirir
jardins. E para isso nós podemos os vários recursos que vamos apanhando conforme nos vamos movimentando pela cidade. A cidade é composta por várias peças quadradas colocadas numa grelha e nós vamos andando no entremeio, nos espaços entre esses edifícios por onde passarmos, vamos ganhar esses recursos, ou então vamos ganhar algum tipo de ação especial, ou então terminamos o nosso local, onde paramos, num sítio onde podemos adquirir brinquedos ou adquirir casas. Portanto, é um jogo divertido que tem alguns twists interessantes no género, no movimento, é um puzzle de movimento muito interessante, e sem dúvida tem uns meeplezitos de gatos também muito giro. Portanto, quem gosta de gatos, quer se sentir um pouco de gato de rua, é este Cat Hood da Zacatrus e do Fábio Lima. O meu número 8 é o Spectacular. Tem um nome estranho para o jogo que é Spectacular Espetacular. Ok? O Spectacular é um jogo de tiling onde nós vamos ter tabuleiros individuais, onde nós vamos criar o nosso próprio parque de fauna em África, se não estou enganado. No nosso turno então vai haver peças e dados que nós vamos ter nossos pessoais do lado esquerdo, e vai ter um pequeno boardzinho que vai ter ao início 2 peças, ou 4 peças e 4 dados. Também depende do número de jogadores. E nós vamos adquirir uma peça ou um dado do nosso armazém particular, e vamos adquirir uma peça ou um dado, dependendo do que é que lá ainda esteja, do boardzinho pequenino. Vamos reservá-las e depois vamos colocá-las no nosso tabuleiro. Depois disso, esse tabuleirozinho pequeno vai passar para o jogador à nossa esquerda e vamos receber o da nossa direita e vamos novamente repetir. As peças então têm cores e animais lá. Dentro de algumas delas têm dados que nós necessitamos de respeitar. Nós queremos fazer áreas de peças da mesma cor, com animais que têm dados lá dentro, cada vez com os dados com maior valor, mas existem animais especiais, chamam-se reprodutores, que querem dados pequenos para serem ativados. Vamos então depois fazer a pontuação no final do jogo, vamos também criar torres à volta delas, queremos também dados grandes para pontuar mais, e vamos pontuar as áreas e as torres. As áreas vamos multiplicar o número de os valores dos dados pelo número de reprodutores nas nossas áreas, e à volta da torre também o valor dos dados das várias torres. E as torres têm que ter todos os dados e também só pontuam as peças que têm dados. Portanto, é um jogo divertido, um quebra-cabeças, um puzzle interessante de dados e de formação de padrões. Portanto, para quem gosta deste estilo de jogos, e que há muitos, desde o Cascadia ao Calico e esse tipo de tudo, é um jogo que tem algum twist neste aspecto, com outro tipo de mecanismos, mas basicamente é um tiling nesse aspecto. E por isso está aqui no meu número 8. E o meu número 7 é o Luz. É verdade, tem um nome muito português ou espanhol, mas é um jogo da Yellow, portanto é um jogo de origem francesa, e é um jogo onde nós vamos fazer vasas. É isso, parece um jogo que tem um nome diferente, mas não, vamos fazer vasas. As cartas são representativas de vitrais, e a luz tem a ver com a cor dos vitrais e a luz por onde passa, mas o jogo é um jogo de vasas. É um jogo de vasas com vários twists, e o primeiro deles é que nós vamos adquirir uma mão de cartas, vamos modificá-la de forma a ficar do maior para o menor cada naipe, e depois não ficamos com essas cartas, vamos dar essas cartas ao jogador à nossa esquerda, que não vai ver as cartas e vai jogá-las com as cartas, só vendo a traseira das cartas e os outros jogadores vendo a dianteira, tipo estilo Anabi. Portanto, e aí a partir daí é um jogo de vasas mais ou menos clássico,
onde alguém inicia a vaza ou o trick com um naipe e os naipes têm valores de 1 ao 13, se não estou enganado, e depois cada jogador vai ter que assistir ao naipe, a não ser que não tenha forma de assistir, e aí poderá jogar outra carta, inclusive é o trunfo, que são a cor amarela. Portanto, é um jogo onde vamos fazer apostas, e aí também de quantos tricks, quantas vazas vamos fazer, e aí também entra a parte do twist, porque podemos temos joias amarelas, laranjas e azuis, e podemos dizer que consigo fazer X vazas, 3 peças laranja, dizer que estou a fazer 3 vazas, e depois posso usar mais uma peça azul a dizer que eu vou fazer 3 vazas, mas posso fazer 4. E é uma margem de segurança que não vi em nenhum jogo, este o faz. Depois vamos jogar e depois temos que tentar fazer essas vazas, caso contrário vamos perder pontos, temos aquela margem de segurança que evita nós rebentarmos. Pronto, é um jogo divertido, é um jogo de vazas. Eu estou a adorar jogos de trick-taking. Pouco joguei na minha infância e juventude, e agora estou a gostar deste mundo do jogo de vazas, e este luz é muito, muito bom. E o meu número 6 é o jogo Terminus. É isso, este é um jogo de formação de linhas de metro que tem uma forma de seleção de ação muito interessante, que é basicamente uma rondel. Vamos utilizar nosso personagem e vamos mover numa rondel, e onde paramos podemos parar onde quisermos, não há nenhum tipo de impedimento, podemos dar a volta toda, mas sabemos que só podemos dar 3 voltas por cada ronda, e o jogo vai durar 3 rondas, e o objetivo é fazer ligações de metro. Iniciamos na nossa estação central, e a partir daí nós vamos ter que fazer ligação de metro para outras estações, que podem ser estações intermediárias, poderemos fazer estações terminais, términos, e até podemos fazer um pouco de interação com os outros jogadores, ganhando energia, ganhando dinheiro, utilizando as estações dos outros jogadores, utilizando os edifícios dos outros jogadores, porque podemos nessas ações fazer edifícios, estender a nossa linha, fazer estações, adquirir recursos para depois fazer esse tipo de coisas. Podemos também fazer objetivos, e é um jogo divertido, um quebra-cabeças divertido de ligações, de saber o que fazer, onde fazer, para depois utilizarmos os edifícios que construímos ao pé das nossas estações para ganharmos habilidades especiais. Essas habilidades especiais vão melhorar as nossas ações na rondel, de forma a estender cada vez mais, e fazemos vários objetivos pessoais, objetivos globais. Sem dúvida é um jogo divertido, um clássico de criação de rotas ou criação de ligações ponto a ponto, com um sistema de rondel muito interessante, com instruções muito interessantes, e é por isso aqui no número 6 o Terminus. E o meu número 5 é um jogo outra vez mais pequenino. Portanto, Terminus é um jogo grande, mais pesado. Este é outra vez um jogo pequenino, é o Castle Combo. É um jogo de cartas, mas não é um jogo de trick-taking. É um jogo de fazer um tableau, uma grelha de cartas de 3x3, e onde vamos fazer um draft de cartas de um mercado. O mercado é composto por 2 linhas, a linha dos plebeus, a linha dos nobres, e vai haver um meeple que vai andar para cima e para baixo, que podemos movê-lo por nós, ou ele vai ser movido de acordo com as cartas que vamos adquirir. Então, no nosso turno, vamos então simplesmente draftar uma carta, podemos mover o meeplezito do cavaleiro para cima ou para baixo, dependendo da carta que quisermos. Temos que gastar uma chave para o fazer mover, ou então podemos gastar chaves também para limpar a linha onde nós temos o cavaleiro, e depois adquirimos uma carta e colocamos essa carta no nosso tableau. A primeira carta colocamos onde quisermos, a partir daí as cartas vão ter que ser colocadas de forma ortogonal às cartas que já estão lá. E essas cartas vão fazer combos, Combo Castle, e vão fazer combos
com as cartas que estão na linha, na coluna, ao lado, no próprio tabuleiro entre todos, e as cartas que vão então ser colocadas vão dar uma habilidade imediata, que normalmente tem a ver com dinheiro, ganhar chaves, colocar dinheiro em certos locais nas nossas cartas, e vão-nos dar também vão fornecer pontuações de final do jogo, seja por os símbolos no nosso tabuleiro, seja porque estão numa certa linha, seja porque são de terem dinheiro em cima, seja por símbolos que estão nos outros lados, etc, etc, etc. Portanto, é um jogo simples, divertido, que eu gostei bastante, e é por isso que está aqui no meu número 5, já no parte de cima desta top 10 da LadiaCon 2025. Sem dúvida, excelente. E o meu número 4 é o Phoenix New Horizon. É isso, este é um jogo que tem uma temática pós-apocalíptica, assim se possa dizer. O mundo foi praticamente destruído, a civilização humana desapareceu e nós somos pessoas, aventureiros de fações diferentes que querem reconquistar o mundo, querem transformar o mundo novamente, criar a civilização ou reconstruir a civilização humana. Mas isto é um jogo muito mecânico e porque é um jogo de movimento de trabalhadores para fazer ações, adquirir recursos e também controle de área no mapa. Portanto, no nosso turno nós vamos mover, nós temos três trabalhadores, um grande e dois pequenos, e também temos um tabuleiro de jogo pessoal. E no nosso turno nós vamos mover um desses trabalhadores, ele vai iniciar na parte de baixo, há 3 ou 4 níveis, e vamos mover para um local, e dependendo do local onde depois vamos fazer uma ação. Podemos mover para a parte de cima, vamos pagar gasolina, que é um dos principais recursos deste jogo. Quanto mais formos para cima, mais gasolina temos que pagar, mas as ações também são melhores. Depois, que ações é que podemos fazer? Podemos construir estações de energia no nosso tabuleiro para o tabuleiro central, e com isso fazemos uma espécie de controle de área. Podemos construir instalações. Há 3 tipos de instalações: de guerra, habitação e de agrícolas, e temos que construir nos sítios onde estão já as produções de energia, as fábricas de energia. Isso vai dar com que outros jogadores vão ganhar pontos, se for, etc, etc. Depois vamos fazer tudo por objetivos também, e vamos ter objetivos pessoais, vai haver objetivos globais, que o primeiro a fazer ganha esses pontos. Temos que adquirir objetivos pessoais, que vamos tentar, basicamente tem a ver, tanto um como o outro, locais que nós temos que construir, tipo de fábricas ou tipo de instalações em certos locais no tabuleiro. Portanto, é um jogo, €1 parece que é um euro muito temático, mas não é um euro totalmente mecânico, mas eu gosto de euros mecânicos. Tem este tema que é interessante, mas podia ser outro tema qualquer que funcionaria na mesma. Portanto, as pessoas que gostam de jogos mais temáticos pensam que isto é um jogo temático. Não é do todo, é um jogo puramente mecânico, mas tem este aspecto de pós-apocalíptico, Mad Maxi. Mas é um jogo muito interessante, é um jogo com uns mecanismos muito interessantes, portanto, e é por isso que está aqui no meu número 4, este Phoenix New Horizon. E já estamos no pódio e começa o primeiro do pódio. Número 3 é o Atlantis Exodus. É isso mesmo, este é talvez o jogo mais pesado que eu joguei destes todos, inclusive os mais pesados aqui. Este sem dúvida é o jogo mais pesado, com mais regrinhas minuciosas, e para isso, isso é o que me faz os jogos serem mais pesados, é as várias regrinhas minuciosas que um jogo pode ter. Este é um jogo muito divertido, o tema do jogo é interessante e é mais temático que aquilo que se possa levar a entender, e basicamente somos líderes de fações
na Atlântida, e a Atlântida está a afundar, está a ser destruída. O objetivo é treinar vários tipos de cidadãos para depois os enviarmos para os vários cantos do mundo com a nossa tecnologia e salvar a tecnologia e o conhecimento atlântico. E o jogo vai passar-se durante 5 rondas e em cada 5 rondas nós vamos fazer 3 ações, assim se possa dizer. Nós vamos começar com o nosso rei, o nosso líder de facção no centro. Há 4 espaços no centro e depois esse espaço também vai dizer por onde é que setor é que o nosso rei pode continuar. E normalmente só pode continuar por aquele setor. Há vários espaços que ele pode ir, mas sempre naquele setor, e vai fazendo as ações e ganhando os recursos por onde vai passando. Vamos então fazer isso com o objetivo de construirmos fazer vários tipos de construções nos 3 locais, que é a Mesopotâmia, América e África, e depois também temos vários barcos. E para fazermos com que esses edifícios funcionem, nós precisamos de trabalhadores específicos. Portanto, vai haver 3 tipos de trabalhador: os roxos, os brancos e os castanhos. Os roxos têm a ver com ciência, os brancos com religião e os castanhos com trabalho, assim se possa dizer. Portanto, vamos adquirir também edifícios que vamos colocar no nosso tabuleiro, e depois no final da segunda, da quarta e da quinta ronda vai haver uma pontuação e vamos pontuar as linhas onde temos os nossos edifícios, os nossos trabalhadores enviados para lá. Portanto, primeiro vai ser África, se não estou enganado. Vamos pontuar todos os trabalhadores que estão lá. Depois vai ser a Mesopotâmia e finalmente a América. E pronto, e no final das 5 rondas, quem tiver mais pontos será o vencedor. Portanto, é um jogo muito divertido, com uns mecanismos muito interessantes, e eu gostei bastante deste Atlantis Exodus. E o meu número 2 é o Fromage. É isso mesmo, este jogo também redondo. Portanto, já há aqui vários. O Atlantis também tinha o tabuleiro redondo, este também tem o tabuleiro redondo. E aqui vamos ser fazedores de queijo. É isso, nós vamos ter 3 trabalhadores, cada trabalhador faz um tipo de queijo. É o queijo curado, o queijo semi-curado e o queijo azul. E vai haver 4 setores, cada setor vai pontuar de formas diferentes, e nós vamos então, no nosso turno, fazer até 2 ações principais, e podemos fazer várias ações de bónus. As ações principais é recolher recursos e fazer queijos, colocar queijos. Portanto, nós vamos ter um setor à nossa frente, vai haver 4 setores, com 4 jogadores vai haver 4 setores. Temos um setor à nossa frente, onde na parte central é ganhar recursos, na parte de baixo, na parte maior, é colocar queijos para pontuar de várias formas. Os recursos são gado, estruturas, objetivos e fruta, e na parte de baixo é para colocarmos o queijo. Tanto um como o outro nós vamos usar trabalhadores para o fazer, e dependendo de para onde eles são colocados, o que colocarmos vai valer mais, mas também vai demorar mais tempo a voltar. É isso mesmo. Se metemos queijos em pratos, em locais bronzeados, os trabalhadores vão ficar disponíveis imediatamente na ronda seguinte. Se colocarmos em prateado, vamos ganhar mais recursos, os queijos vão valer mais, mas só vamos consegui-los rever esses trabalhadores 2 rondas depois. E se colocarmos nos dourados, ou ganharmos mais recursos, só vão ficar disponíveis 3 rondas depois. Portanto, é um jogo que tem este mecanismo muito interessante. Porquê? O que é que isso significa ficar disponível? Porque quando fizermos as 2 ações, podemos sempre fazer ações de bónus, é rodado e o setor que estava à nossa direita passa a ser o setor que está agora à nossa frente, e vamos novamente fazer. Se
primeiro de tudo vamos ver se há algum trabalhador que está virado para nós. Isto é, se já deu a volta total para ficar disponível. Tiramos esse trabalhador e vamos poder usar esses trabalhadores agora, novamente, para apanhar recursos para fazer queijo. E é isto. Vamos fazer isto até que um jogador fique sem nenhum queijo. E quando isso acontecer, termina o jogo e vamos pontuar os vários setores que pontuam de formas diferentes, desde áreas, a locais diferentes, vários tipos, a mesas com os nossos queijos, dependendo dos pratos, dourado, prateado e bronzeado, vários tipos de pontuações. Portanto, é um jogo que eu gostei bastante. É um jogo simples comparado com outros jogos, como por exemplo o Atlantis Exodus. Parece um jogo muito complexo, mas não é um jogo simples, é só 2 ações. Podemos fazer várias ações de bónus, como fazer queijos de bónus, melhorarmos as estruturas da nossa quinta para melhorarmos as nossas ações. Podemos fazer esse tipo, podemos usar frutas para fazer queijos, porque quando colocamos um queijo, há alguns queijos que precisam de fruta e outros precisam de compota. Nós podemos ter fruta para fazer esse tipo de queijos. Portanto, é um jogo super divertido que eu gostei bastante e é por isso que está aqui no meu número 2, a verdade, este é Fromage. E no meu número 1, o topo dos melhores jogos que joguei durante a India 2025 é o Tea Garden. É isso mesmo. O Tom Holland, sem dúvida, 2024 foi algo fabuloso para este senhor, para este designer, porque não fez um nem dois, fez 3 jogos fabulosos. O Seti, que toda a gente ficou louco. O Galileu Galilei, que muita gente diz que é o melhor dele, inclusive. E o Tea Garden. Os 3 jogos fabulosos e, sem dúvida, confesso que ainda não joguei o Galileu Galilei nem o Seti, mas já joguei o Tea Garden. E se o Tea Garden não é o melhor dos 3, então os outros 2 são superiores. E o Tea Garden é espetacular. É um jogo onde nós vamos adquirir recursos que são folhas de chá para construir vários edifícios, fazermos várias... é um jogo, um action selection de cartas, porque nós vamos jogar cartas para fazer as ações e fazer pontuações, e é um jogo que deixa fazer, não é assim super combos nem super encadeamento, mas dá para fazer um bom encadeamento de ações. E quando nós jogamos a carta, nós vamos jogar uma ou mais cartas e essas cartas vão ter um poder, e esse poder vai nos fazer com que as ações que queremos fazer sejam mais poderosas e nos permitam construir. Portanto, se eu quiser construir um edifício numa área de 5, eu tenho que ter um total de força nas cartas que joguei para fazer essa construção de pelo menos 5. Vamos fazer também ações que estejam de bónus nas cartas que estejam por cima, e essas ações de bónus, que há várias, são andar numa rondela de conhecimento, subir no trilho para irmos até à cidade do Imperador. Fazemos vários tipos de ações e tem tudo a ver com adquirirmos várias folhas de chá. As folhas de chá vão ser cada vez melhores, dependendo da área de onde as conseguimos recoletar, e vai nos deixar adquirir cartas melhores, vai nos deixar fazer vendas no mercado, vai nos deixar subir no trilho do Imperador, porque o trilho do Imperador quer folhas cada vez com maior qualidade, e também podemos secar as nossas folhas, porque caso contrário as folhas vão se estragar, e se as secarmos elas na verdade vão melhorar. É um jogo que eu gostei bastante, é uma salada de pontos, mas principalmente de mecanismos, mas é uma salada muito bem feita, muito simples, muito streamline, assim se possa dizer. Eu acho que é um jogo um pouco mais difícil que o Fromage, mas bem mais fácil que o Atlantis Exodus e que o Terminus, na minha opinião. Portanto, é um jogo que tem vária envolvência, mas tudo faz lógica. A iconografia faz lógica. Temos uma ajuda que diz quais são as ações que podemos fazer. As próprias cartas, quando jogamos, têm lá a dizer quais são os símbolos que vão fazer. Vamos poder adquirir recursos e vamos poder adquirir pontuações de final de jogo conforme vamos subindo no trilho do Imperador, e vamos poder lutar para essas
objetivos. O jogo começa muito simples, quando fazemos o recolher dos nossos recursos é muito pouco, mas depois conforme vamos expandindo pelo mapa e construindo mais tea houses, vamos conseguindo fazer muito mais coisas, adquirir muito mais folhas de chá e fazer muito mais coisas interessantes. Portanto, faz uma elevação, um expoente de ações que é muito, muito interessante. E é por isso que eu gostei bastante deste Tea Garden e sem dúvida está aqui muito bem no meu número 1 dos melhores jogos que eu joguei durante a Leiria 2025, este Tea Garden. E pronto, foram estes os melhores de Leiria Con 2025, o top 10 dos melhores jogos que eu joguei durante esta fabulosa e continua a ser fabulosa convenção de jogos de tabuleiro em Portugal. E vamos ficar por aqui. Espero que tenham gostado, espero que voltem para mais vídeos e até ao próximo vídeo.